que fez um esforço danado, mas nós temos assim também vários parceiros muito importantes nesse período, né? E esta parceria com a sociedade civil, aí, com universidades, hospitais, tudo mais, tá, alguns remunerados, outros não remunerados, mas da situação, é que nos dá essa, eu não digo tranquilidade, mas essa forma, essa força e esse equilíbrio para estar chegando aqui, né, neste momento, né? E acho assim, ó, certamente nós vamos passar esse período aí muito melhor que foi ano passado, com muito menos dificuldade. Também assim, ó, vamos ver até onde vai, né, né, João? Né, vamos ver até onde vai essa abrangência aí, né? Porque nós temos que chegar ali, no máximo, daqui no dia 15, dia 20, aí num platô, para a coisa se desenhar como se desenhou em outros lugares e a gente poder realmente incorporar isso como uma visualizar um final, né, para esse período que nós estamos passando. Tem aí o Cincinnati também, chegando aí. Boa tarde, Cincinnati. Ô, César, Tudo, tudo. Bruno, deputado Ponte, veja a Lúcia aqui mais uma Um vez. comentário bem Lúcia. rapidinho, Não? secretário César, antes da gente Pode. começar. Sim, daí dois. Em seguida a gente dá início. Comentário Pode bem comentar. rápido. ah, não adianta ter maestro sem ter orquestra, né? A Porto Alegre, Exatamente. eu acho, tem uma rede muito forte de hospitais. A gente tem que se dar conta disso. A gente é privilegiado, né? Por esse motivo, assim. Hospitais de alta qualidade, dos hospitais federais, hospitais com porte, com tecnologia. 3 universidades, né, na cidade. Isso nos deu um ponto de partida bem à frente do que grandes municípios do Brasil, né? E outra coisa, eu acho, é a construção. É fácil estar sentado em cima de ombros de gigantes e enxergar mais longe, né? Eu vejo a Fernanda aqui. A Fernanda dirigiu a contratualização dos hospitais do município por muitos anos, ainda na gestão Fortunati Melo. Salas de vacinas e compra das geladeiras equipadas com termômetros. A efetiva construção das salas de vacina se deram na gestão anterior. A gente teve várias gestões de incremento no sistema de saúde, os sistemas de regulação, Gerint, Gercom. Esse sistema que eu tiro os dados de vocês é um BI de desenvolvimento, é um BI não, é um sistema de regulação desenvolvido pelo colega Jorge Osório em Porto Alegre, pela Procempa. A gente tem uma construção de muito tempo, não de uma gestão nem de duas, de várias, que nos permitiu alguma estabilidade no momento de tanta pressão, né? Isso é importante ser lembrado, eu acho. Exatamente. Bueno, pessoal, nós estamos aqui com 14h07, passamos, normalmente está marcado para 14 horas e nós aí concedemos 5 minutos de tolerância, já passamos dois, mas vamos dar início então oficialmente à nossa reunião aí, saudando, né, todos os nossos amigos presentes aqui do Comui, né, uma satisfação, né, hoje podemos mais uma vez conversar com vocês aqui, expor os números e, dentro do que nos é possível, responder os questionamentos. De imediato, eu vou deixar a palavra para o João Marcelo para apresentar os números e depois a Fernanda, se entender necessária alguma observação ou complementar ou agregando aí alguma outra questão que ela entenda pertinente. João, por gentileza. Perfeito. Começa então compartilhando a tela aqui com vocês. Acho que deve estar visível já, e não nos próximos 2, 3 segundos. Perfeito. Nossa 33ª reunião, então, eu trabalho isso aí. desse grupo. Eu trabalhando com as pessoas que querem ir lá para os Estados Unidos e faz esse meio de campo, assim, tipo, facilitadora do. Acho que tem um microfone aberto, né? Tá, ok. Esse aqui eu já suprimi algumas coisas para a gente ficar mais dinâmico ainda em relação à última apresentação, tá? Por exemplo, aquela mudança no esquema de testagem dos porto-alegrenses. Qualquer coisa a gente pode voltar nesse assunto, eu, a Fernanda, depois. Aqui nesse gráfico, a gente vê os notificados pelos sistemas, né? A compilação de dados feita pela vigilância. Semanalmente, isso é feito uma consolidação e é publicado esse resultado no boletim epidemiológico do município. Então, tanto o QR Code quanto o endereço eletrônico aqui remetem para a publicação dessa última quarta-feira.
que excepcionalmente foi colocada no ar na quinta por conta do feriado. Mas o que eu chamava a atenção para vocês 2 semanas atrás, então? Que nas semanas epidemiológicas, cada barra azul dessa é uma semana de casos novos, de notificações de casos novos, partindo do pressuposto que a notificação é obrigatória tanto para a rede pública quanto privada. A gente teve incrementos, vinha tendo incrementos cada vez maiores, a ponto da gente suplantar o pico anterior que se tinha de notificação da pandemia, certo? O que aconteceu especificamente essa semana? Esse último agregado de semana veio não foi só o incremento menor, mas veio menos notificações no consolidado da semana do que se tinha até então. Então aqui a gente pode estar vendo um indício de perda de gás, vamos dizer assim, dessa explosão de contaminação, de circulação viral que houve no município, pelo menos desde o final de dezembro até a semana anterior, certo? Essa última semana a gente viu, portanto, uma discreta redução. Mesmo que tivesse vindo igual, né? O fato de não ter seguido subindo tem um indício, nada mais que um indício por hora, né? De que a gente possa estar tendo uma cessação da progressão. Vamos falar assim, a gente volta nesse assunto adiante aqui. Leitos de enfermaria, aqui são solicitações novas, ou seja, eu sempre repito para ficar bem claro que eventualmente pode ter uma pessoa nova na reunião, né? A parte de cima da imagem que vocês estão vendo é o total de solicitações que o município recebe todos os dias, solicitações novas, não são herdadas de um dia para outro, né? Então a gente roda entre 200, 250 ou 300 solicitações diárias. A ponta vermelha, na parte de cima da imagem, são as solicitações de síndrome gripal, e quando a gente desce essa imagem e estende ela para ver, daí sim, só as solicitações de síndrome gripal, a gente vê que até em dezembro, está cortado para trás para fins de melhor apreciação de vocês, a gente vinha num descenso do número de solicitações diárias. No início de janeiro, a gente subiu de patamar, a gente parece ter subido de patamar de novo, mas na última semana, 8, 9 dias, a gente parou de acelerar, né? Parou de ter esse crescimento de novas solicitações diárias. Como eu falei 2 semanas atrás, o simples fato de ter subido de patamar no número de solicitações diárias faria com que, e fez com que normalmente o total do compartimento hospitalar de pacientes internados por Covid tivesse necessariamente que aumentar. É como se tivesse aumentado o fluxo da torneira de entrada de casos novos. A gente vai ter que equilibrar num ponto maior. Se esse aumentar de casos novos for constante, a gente tem um crescimento constante da ocupação hospitalar por Covid, a ponto de não saber onde vai parar. Já vivemos isso em outros momentos da pandemia. O fato é que, como parecia que a gente tinha ido para um novo patamar, a expectativa era acompanhar se esse crescimento ia se manter ou não. O que a gente vê, pelo menos há mais de uma semana, é relativamente um patamar estável, o que indicaria que a gente deveria desacelerar esse crescimento nos hospitais. Não necessariamente reduzir, mas por enquanto desacelerar, porque só completado o ciclo de tratamento, período de internação, tempo médio de permanência, fosse em UTI, fosse em enfermaria, que a gente veria esse equilíbrio se estabelecendo. Entrada de casos novos, saída de casos que já não precisam mais de hospital. Quando a gente olha, esses dados são do Estado, também estão disponíveis na internet para qualquer um pelo acesso, pelo QR Code ou pelo endereço, é onde o Estado compila a região de Porto Alegre e alguns dos pequenos municípios, não dos grandes municípios, mas dos pequenos municípios da região metropolitana, Guaíba, Eldorado e Viamão, principalmente, assim, em número de leitos hospitalares. A gente vê que houve um crescimento dessa região, e enxerga a similaridade do que eu falei antes em casos novos, a gente enxerga um relativo patamar. Não dá para dizer que esse patamar vai ser duradouro, que ele não vai subir novamente, mas enquanto não houver variação na entrada de casos novos, eu acredito a gente vai ficar por aí, sem necessariamente cair o número de casos de ocupação hospitalar por Covid. Passando para a UTI, uma coisa, né, que tem um especial apelo a todos nós, a mesma ideia, na parte de cima da imagem, os casos novos que entram diariamente para
para a regulação da nossa central de leitos, vermelho, síndrome gripal, azuis, outras patologias. A gente, é bem nítido aqui, porque os números eram bem menores, né? Em dezembro e novembro, a gente vinha num decréscimo de casos, com muitos dias com solicitação nenhuma de acesso à rede hospitalar para internação no SUS por síndrome gripal, e passou a ter efetivamente mais casos em janeiro. Um patamar maior, outro patamar maior. A similaridade dos leitos de enfermaria até poderia estar uma curva mais dissociada da outra, não estão, por enquanto. Na última semana, um pouco mais de uma semana, a gente parece que não seguiu aumentando. Eu acho que essa é a informação. Esse não seguir aumentando, lógico, né? A coisa mais otimista para se ver era um decréscimo de casos, mas não seguir aumentando diante de uma variante tão transmissível quanto a Ômicron e essa alta circulação viral que efetivamente aconteceu entre nós da última semana de dezembro em diante, me parece que é um fator importante a ser observado, assim, essa cessação da elevação de casos novos. Quando a gente olha o número de casos, e aí nesse gráfico aqui especificamente, a gente tem tanto pacientes da rede pública quanto rede privada, né? Um gráfico que a gente utiliza desde o início da pandemia ali, né? Desde março de 2020, sistematicamente. Eu chamo a atenção, e aqui, para quem é bem acostumado com os gráficos de Covid, né? A gente não tem uma projeção logarítmica, é um gráfico normal, o crescimento do eixo dos Y, digamos assim. A gente veio desde janeiro num crescente de casos, toda semana ou todos os dias entrava uma quantidade muito próxima de casos. Eu dizia para vocês, parecia um crescimento aritmético e não exponencial, porque não era cada dia mais casos entrando, em raros momentos isso aconteceu, mais casos que o dia anterior, mas na projeção, que é mostrada aqui na imagem pela linha vermelha, projetada para frente, mas também para trás. E com intervalo de confiança, que se vocês lembram da figura de 2 semanas atrás, abriu bastante, que é o que acontece quando essa reta parece que vai mudar de inclinação. É como se a gente visse um descolamento da linha preta ascendente do período de janeiro, em que vinha se dando crescimento, e agora parece que ela está tendendo a horizontalizar. Não horizontalizou ainda, a gente segue aumentando, a gente segue com mais casos internados em UTI do que estava no dia anterior. Mas esse é o indício de que esse crescimento parece estar perdendo gás. Volto a dizer, não é a melhor notícia que a gente poderia ter, a boa notícia é o recrudescimento, a diminuição dos casos, mas essa desaceleração, ela merece ser vista com atenção, que pode estar nos trazendo uma informação aí adiantada. Quando a gente olha o BI do estado novamente, a região 10, essa região circunvizinha aqui de Porto Alegre, que quase todos os leitos que a gente enxerga aqui são em Porto Alegre propriamente, eu vejo essa mesma imagem. A gente segue subindo, não parece estar no cume do monte ainda, mas parou de subir tão rápido. Assim, estamos novamente perdendo gás nessa subida. Isso é representado aqui na parte da direita do gráfico pelas variações diárias, tirando um dia ou outro mais aberrante para cima ou para baixo, a gente parece estar rodando muito próximo, né? Nessa variação menor do que no outro período. Em óbitos, né, a gente voltou a colocar óbitos na apresentação de 2 semanas atrás. O que a gente tem, então, na curvinha vermelha é o crescimento do número de óbitos. Janeiro foi basicamente o nosso nadir em muitos, muitos meses de pandemia, certo? Desde 2020 não tínhamos um número tão baixo de óbitos. Aumentou a circulação viral, aumentou o número de internações hospitalares, teria necessariamente que aumentar o número de óbitos. Eu me lembro de dezenas de vezes falar para vocês nessa mesma reunião que os óbitos são um marcador tardio, eles vão aumentar mais tarde em relação às outras variáveis que a gente observou antes, testes, enfermaria e UTI, e o que a gente vê com esse aumento de número de óbitos é uma magnitude de aumento, o número de vezes que aumentou, muito menor do que o número de testes confirmados, de pacientes confirmados, menor que pacientes internados em enfermaria, menor que pacientes internados em UTI. É como se a gente tivesse um degradê, um gradiente nessa magnitude de ampliação. Nada acompanhou o número de casos novos, o número de internações hospitalares cresceu numa magnitude menor, em UTI também, e óbitos
menor ainda, menor do que todos os outros. Isso é bom, é esperado e nos parece que é a grande diferença, como estava falando o secretário César logo antes da gente começar a reunião, a grande diferença daquele período, dos períodos piores da pandemia, nos parece é uma percentual importante da população vacinada que deve estar causando esse efeito, né, de atenuação das manifestações graves do Covid. O horizonte nosso, de curto prazo, né? Como eu digo, né? Ninguém aqui consegue, como falou também o secretário César, fazer previsões de mais longo prazo, mas no curto prazo, o que a gente enxerga é que houve redução de casos confirmados da última semana epidemiológica consolidada em relação à anterior. Os pronto-atendimentos seguem com procura, essa procura é predominantemente de casos leves, porém, há represamento, há mais demora em horas para esses pacientes conseguirem leitos na rede hospitalar, porque hoje o Covid, esse aumento de ocupação Covid, ele convive com as outras atividades todas dos hospitais, exames eletivos, cirurgias eletivas, demandas represadas, importantemente pela pandemia, que a gente tem que dar conta. Então, esse efeito hoje a gente enxerga com um tempo maior do que estávamos, por exemplo, em dezembro, para se conseguir leito de enfermaria dos pronto-atendimentos para os hospitais. Houve desaceleração, indícios de desaceleração nesses novos casos de enfermaria, novos casos Covid, desculpem, precisando de leitos de enfermaria. A mesma coisa em UTI na última semana, né? A gente está 2 semanas sem conversar, mas na última semana isso ficou bem patente. A curva de óbitos está em ascensão, como eu falei para vocês, ela é tardia em relação às demais. A gente segue, todo mundo, rede privada, rede pública, atenção primária, pronto atendimentos e hospitais, todos, imagino que toda a economia da cidade, inclusive, né, segue sofrendo com afastamento de profissionais, a grande maioria com manifestações leves da doença, mas faz o diagnóstico, confirma, fica isolado. Isso faz com que a nossa força de trabalho em todas as frentes, também na saúde, esteja bastante alquebrada, assim. E também, por conseguinte, a gente está com muita atenção às cadeias logísticas. Oxigênio, insumos em geral, mas nenhuma previsão de falta de nada disso, mas especialmente a questão de cadeia de testes, muita atenção. A gente tem sido apoiado pela União e pelo Estado no fornecimento de testes de antígeno, por isso também essa mudança toda no regramento da testagem, mas o volume de testes aumentou muito, isso é desejável, a gente precisa ter atenção nesse abastecimento. Me parece que é isso, secretário César. Como sempre, ficamos à disposição, eu e a Fernanda, aí para as perguntas. Excelente, muito obrigado, João Marcelo. Fernanda, por gentileza. Boa tarde a todas. Eu nem vou retocar nada na apresentação do João, está muito boa. Só vou fazer uma observação em relação ao nosso vacinômetro, né, que nós incluímos o público das crianças, né, no denominador. Então, por óbvio, aumentou a nossa cobertura, que a primeira dose já estava em 100%, aí agora diminuiu um pouquinho, ficou em 92%, mas isso é em função desse público que foi adicionado. Então, se vocês olharem, os indicadores de cobertura vão estar um pouquinho reduzidos. E a gente segue vacinando as crianças, vacinamos cerca de 10% do público infantil dessa etapa, mas ainda também estamos na expectativa de receber mais doses, porque nós não temos o quantitativo total de doses ainda para cobertura nesse público. Acho que é a única observação assim, para me adicionar na apresentação do João. Obrigada. Obrigado. Algum questionamento, amigos, em relação à apresentação do João Marcelo? Ou já estou vendo aqui o Bruno. Bruno, como um sempre aluno, né, educado, já levantou o dedo ali. Fique à vontade, Bruno. Tá sem som, Bruno. Tá sem áudio, Bruno. Eu acho que sim, né? Ou não? Agora sim. Tá. A dúvida que eu tenho em relação à vacinação das nossas crianças. Nós não estamos vacinando mais porque não temos vacina, nós não estamos vacinando porque os Mais pais alto não um pouco estão aí, Bruno. Tá baixo o Bruno, hein? Tá muito baixo o som do Bruno. Se eu entendi bem e Agora. puder Não sei resumir, se vai melhorar.
Melhorou? Então tá, eu tirei Melhorou. aqui o microfone. A dúvida, por favor, Fernanda, é se nós não estamos vacinando as crianças porque não temos vacina ou porque os pais não estão levando os filhos. E eu só queria aproveitar, eu acho que eu sou um dos alunos que é mais frequente essas nossas reuniões, e eu respondo tanto à imprensa quando perguntam algumas coisas, e eu acho que seria tão importante, não sei se trazer a imprensa para essa nossa reunião, ou fazer uma só com a imprensa para passar os dados para eles, porque muitas vezes nós, enquanto dirigentes, respondemos a perguntas, se eles tivessem acesso a esses dados, eles não fariam. Então, é só uma sugestão quanto à imprensa e a pergunta em relação à vacina. Acolhida a sugestão. Vamos debater aqui. Vamos... Obrigado, Bruno. Fernanda? Em relação às doses recebidas, já no anúncio lá do Ministério, né, eles deixaram bem claro que não conseguiriam entregar todas as doses, né, que isso ia ser escalonado, né, para todos os estados e municípios, tanto é que a gente abriu primeiro para crianças com comorbidades, então a gente também vai fazer uma abertura, desculpa, escalonada, e vai sentindo justamente essa adesão da população, né, de trazer as crianças para vacinar. E realmente a gente está percebendo que muitos pais não estão trazendo, né? Isso estamos tentando criar alternativas para viabilizar, para facilitar, como o agendamento noturno, por exemplo, os pais que trabalham, né? Porque tem N situações, nós estamos no período de férias também, isso é um outro fator a considerar. Então, a gente tem observado isso, tem tentado propor alternativas para alcançar o maior número de crianças possível, mas a gente tem sim esses dois fatores contribuindo e agindo nesse processo de vacinação das crianças. Obrigado, Fernanda. Mais algum questionamento? Doutora Lúcia? Bom, Não, a única coisa que eu falei para o João é que aquele termômetro dele ali no final estava 10 graus, eu fiquei com saudade de passar frio. Eu não tenho saudade nenhuma de frio. Eu não tenho saudade nenhuma de frio. Parece que o layout da prefeitura, quando for inverno, vai trocar para um com 42. Muito bom. Então tá. Doutor Ponte, o senhor tem algum questionamento hoje, doutor Ponte? Veja, o doutor Ponte, eu acho que caiu aqui. Boa tarde. Boa tarde. Sou a Letícia Mello, representando o Sindicreches. Gostaria de agradecer esse compartilhamento de informações, é muito importante para a gente, né, para toda a categoria da educação. E eu trago um questionamento se existe alguma ideia assim, a curto prazo de protocolos para as escolas que sejam os mesmos protocolos da sociedade como um todo, né? A gente, quando tem, por exemplo, uma loja que tem 10 funcionários, 6 positivos, né? A loja continua aberta com 4 funcionários. Entretanto, a escola, se tem hoje um positivado, aquela turma inteira tem de fechar, né? Então, se existe uma ideia assim de trazer a educação dentro da mesma linha de pensamento da sociedade como um todo. Fernanda? Boa tarde. Então, ontem nós tivemos a reunião do COI, né, junto com as entidades, e com a Secretaria de Educação, Saúde, Secretaria do Covid, sou secretário do César, e nós estamos finalizando, então, uma nota, né, em função também que o Estado autorizou as orientações na semana passada para as escolas, né, que está próximo aí o retorno às aulas. Então, a gente está nessa discussão, né, coletamos essas ideias que foram trazidas no COI ontem, estamos discutindo tecnicamente para ver o que é possível avançar, mas a gente, inclusive, tem uma diretriz do COI, do Estado, né, de que quando tem um caso positivo na turma de menores de 6 anos, afasta, né, porque são crianças que é mais difícil a gente evitar o contato, né, porque são muito pequenininhos,
Mas nós aqui adotamos a definição de surto da OMS, que é a partir do segundo caso, mesmo por minha, no afastamento, né? Mas isso está em discussão aqui, a gente não tem vamos ter uma reunião agora às 4h30 com o secretário de Saúde para rever isso, e daí penso que na semana que vem, talvez, na secretário César, a gente já tenha alguma coisa definitiva. Fui eu que coloquei essa questão ontem na reunião do COI municipal. E exatamente isso, acho que é importante a gente ter essa discussão, né? Porque a escola tem um protocolo diferenciado, tem normativas diferenciadas, né? Mas existem outros países que já estão até decretando o fim da pandemia, no sentido de que nós vamos ter que conviver com o vírus e aprender a conviver com ele, né? Então, de que formas vamos conviver? E as crianças já foram tão afetadas, tão prejudicadas por ficarem 8 meses longe da escola, né? Nós somos o único lugar no mundo que ficamos 8 meses com as escolas fechadas, que agora, por um vírus que, por mais que positivo, e a gente sabe que é uma síndrome gripal, que são sintomas, né, de síndrome gripal, que é o que é habitual já dentro da escola de educação infantil, né, e principalmente aqui no inverno nós temos um frio, né, super rígido, então é uma rotina que a escola já lida, né, então, dado a não gravidade hoje do vírus, o que as crianças vão estar sendo menos prejudicadas, né, tendo uma gripe ou ficando em casa 10 dias, daí um positivo a mais 10 dias. Isso, na verdade, para a educação infantil, que tem um número pequeno de crianças, né, por turma, isso significa escolas fechadas novamente, né? Então, essa que é a preocupação do Sindicresp, que é o sindicato das escolas de educação infantil exclusivas, né? Das que só tem as crianças de 0 a 6 anos, e que são as crianças que ficaram mais comprometidas nessa pandemia, porque é a fase mais importante do desenvolvimento e elas não tiveram um processo de interação. Então, um caso por turma acaba sendo, de certa forma, mantendo escolas fechadas, né? Devido a essa autocontágio dessa variante e da gravidade ser leve, né? Então, por isso que eu estou trazendo isso, e o Sindicreche está à disposição para participar dessas reuniões, seja com a Secretaria, né, Municipal de Saúde. A gente pode trazer a realidade de como as coisas acontecem dentro da escola, todos os cuidados que nós temos, todos os protocolos que foram desenvolvidos com sucesso, né, desde a reabertura das escolas. Então, eu me coloco à disposição para participar dessas reuniões, nessa discussão em relação ao processo escolar, para que as crianças não sejam fortemente impactadas mais uma vez. Obrigado, Letícia. Eu só deixando registrado, Letícia, que desde a final da semana passada a gente está fazendo uma forte discussão, né, Fernanda, sobre essa questão escolar, né? Nós sabemos do impacto, né, disso, até porque muitas das nossas colegas, né, que participam disso também têm filhos em escolas, né, vivem isso, né, sofrem, vamos dizer assim, ó, o dia a dia dessa situação, né, não é uma questão isolada, mas muitas vezes assim, uma decisão, tá, do poder público, da autoridade sanitária, né, aqui da saúde, às vezes acontece de nós termos uma convicção, mas pelo quadro, que nem há pouco foi mostrado aqui pelo João Marcelo, pelo quadro de 2 semanas atrás, nós não pensaríamos nisso, né? Porque nós estávamos numa elevação, né, muito grande de novos casos. Nós, essas semanas, temos essa pequena redução, né? Quarta-feira era 20%, hoje eu nem vi quantos por cento. O João Marcelo ali botou alguma coisa em torno de 18%. Né? Então, são situações que semana a semana vão mudando e a gente pode, eventualmente, avaliar, remodelar, né? Redefinir isso. Né? Então, nós, em hipótese nenhuma, estamos fechados a essas questões, por quê? Né?
tem um norte, um informativo estadual, mas nós temos a nossa autonomia dentro de relativa do município, mas temos que também, né, Fernando, avaliar alguns conceitos já, não de hoje, né? Hoje, quando nós falamos em umas coisas da pandemia, acham que surgiu ontem esse conceito ou essa definição, mas isso é alguma coisa muito mais antiga, né, Fernando? Nós estamos vindo de muito tempo e hoje hoje isso generalizou, né, na sociedade. Então, Letícia, só deixar essa questão registrada, mas está no nosso espectro, a gente tem que avaliar o prejuízo das crianças, nós temos que verificar também a questão de se é possível agora, é possível daqui uma semana, né? Mas assim, ó, não está esquecido essa questão. Não sei se a Fernanda, antes do Dr. Ponte falar, se a Fernanda quer fazer alguma complementação aí à minha fala. Acho que é isso, secretário. Contemplado. Muito obrigada pelo retorno. Secretário, pronto. Rapidamente, só falar, dizer que eu tenho conversado, eu não trouxe esse assunto porque eu tenho lhe incomodado também com esse assunto, né? O secretário sempre tem, Letícia, e a gente tem com o município sempre um diálogo muito bom e vamos construir. Eu sei, o Sinec também estava ontem nesta reunião que teve do COI municipal e com a prefeitura eu sei que nós vamos conseguir construir a educação para a nossa cidade. Aqui nós temos um fórum que nós podemos trazer ideias, somos ouvidos, sim, e a gente consegue fazer a construção. Só queria dar esse depoimento, perdão se eu me atravessei na fala do deputado Ponte. Não é absoluto. Boa tarde, meus companheiros. Eu quero inicialmente me associar aos elogios à equipe e à direção do município, que foi aí já explicitada por algumas pessoas, entre as quais o Moacir no início. As minhas indagações são bastante singelas. Nós todos aqui temos consciência de que a nossa maior tragédia é a perda da condição humana que a pandemia trouxe em relação à abordagem correta, racional, certa, bem informada, de que rumo deveríamos tomar para enfrentá-la com mais eficácia possível. Brigas entre médicos, desinformações, desmentidos, uma informação é desmentida por outra, e a minha indagação um pouco vem nessa direção. Primeiro, quero dar uma informação boa aos que já têm mais de 70 anos, que no meu caso é mais adentrado, porque é acima de 88, eu peguei Covid e praticamente estou curado, evidentemente, eu e minha mulher, e ela com H3N2. Vivemos sozinhos aqui, os dois, por conta disso tudo, tivemos as precauções necessárias e praticamente não temos e nem tivemos quase nem sintoma, muito pouco, mas o exame foi confirmado. É para dizer que é verdade que nós fizemos um tratamento inicial. Talvez tenha sido isso, para os que não acreditam, isso é um acaso, um mero acaso, que também é possível. Mas a minha pergunta vem um pouco nessa direção, porque entre essas brigas, esses desencontros, essas ofensas, esses descaminhos, esses desmentidos, o mesmo fato dito como verdadeiro por equipes científicas mundialmente reconhecidas, outras vêm e dizem o contrário. É uma tragédia. Quem é genocida, eu sei quem são, acho que sei, mas não vamos aqui entrar em acusação. A minha pergunta é muito singela, secretário. Nós sabemos que esse Omicron, que já é predominante aqui no Brasil, que nós estamos indo no mesmo rumo que está acontecendo na Europa, tudo indica, daqui a pouco vamos suspender todas as restrições, porque ela se converteu nada mais, nada menos do que numa síndrome semelhante às gripes, para não dizer uma gripezinha, senão já vão me proibir de falar, tá certo? E vamos, graças a Deus, vamos sair dessa enrascada, tudo indica, ainda mais com a condução prudente, afirmativa, como nós temos aqui na cidade. Mas a minha pergunta é simples: o Omicron surgiu na África, era a tragédia mundial no início, nunca se teve um crescimento tão grande de contaminação, tá certo? Lá mesmo ela foi se extinguindo, em países que têm os menores índices de vacinação do mundo, tá certo? Se você já tem informação concreta
sem poluição político-partidária. Informação concreta se é vero que na África, onde surgiu essa variante, que foi trágica aparentemente no começo, ela se esvaiu, está se esvaindo, com as menores mortalidades de todo o universo, dos países do universo. E mais ainda, me dizem, tá certo? Onde é usual, por outras razões, o uso de alguns medicamentos que são utilizados nos tratamentos precoces, voluntariamente, por razões que a gente conhece de outros tipos de doenças que acontecem na África. Se vocês têm informação disso aí, eu gostaria de ter, até para a condução da gente, do caminho mais adequado para salvar vidas, e não para matar vidas dizendo que está salvando, ou pensando que está salvando. Eu não tenho essa informação, deputado Ponte. Eu não sei se o João Marcelo ou a Fernanda fizeram algum levantamento nos últimos dias, né, destas questões. Eu talvez não tenha entendido exatamente qual é a informação, doutor Ponte, assim, é a questão da predominância da Ômicron, não? Se é verdadeiro que na África, que a origem da Ômicron teve um surto imenso, maior da humanidade na época, com grande preocupação, e que essa doença essa já está lá dominada completamente, com um nível final de mortalidade muito baixo, um dos maiores do mundo, e onde se tem os menores índices de vacinação. Essa informação é que era importante para a gente saber as razões, porque na África, uns dizem que é por conta de um remédio usual lá para outras doenças, por conta de malária e de outras coisas, outros não sabem dizer por quê ou não querem. Se vocês conseguirem essa informação neutra, isenta, sem poluição política, eu ficaria muito agradecido. O que eu posso lhe dizer, doutor Ponte, eu não sou nem de longe um especialista aí na questão mais molecular aí do problema do Covid, né? Mas as informações que eu tenho, assim, um pouco dispersas, é que na África do Sul foi a determinação por genotipagem, né? A determinação do código genético da Omicron como sendo uma variante diferente e pela questão do rápido espalhamento, se tornou rapidamente uma variante de interesse e depois de preocupação para todo mundo. Isso se mostrou verdadeiro, porque ela, de fato, acumulava um grupo de mutações muito grande que permitiu a ela, aparentemente, se tornar mais transmissível. Apesar dessa detecção no laboratório de biologia molecular e genética da África do Sul, que está no paralelo idêntico a Porto Alegre, né? Uma latitude, desculpe, né? Uma latitude idêntica a Porto Alegre, não é um lugar muito prevalente de malária, portanto, né? Que fica bem mais ao norte ali no grande continente africano. Apesar dessa detecção na África do Sul, que tem uma tecnologia de laboratórios bastante equipados de detecção genotípica, me parece que há resgate já de material congelado das Filipinas, mostrando que talvez tenha sido no Sudeste, na região das Filipinas, ali a origem primeira, que as amostras congeladas de lá, uma vez genotipadas, mostravam que eram mais antigas do que a detecção na África do Sul. Isso até motivou alguma discussão internacional assim da validade, né, de fazer os bloqueios sanitários, aeroportos, pacientes usuários de sistema de transporte oriundos de diferentes países, se isso, muitas vezes, o país que detectava primeiro não era o primeiro aonde tinha surgido a variante. A Omicron, só uma informação aí que vocês também já devem ter visto na imprensa geral, a Omicron ela já está com pelo menos 3 subvariações de importância, né? A BA1, que é essa que está no nosso meio e em quase todo mundo, a BA2, que é de alto interesse, porque ela parece ser mais transmissível do que a BA1, embora não tenha indício nenhum de ter qualquer fuga de vacina. Então, as vacinas estão mostrando, nos países onde ela já é predominante, ou está se encaminhando para a predominância, que são Dinamarca, a própria África do Sul e a Índia, né? Países, né, por exemplo, no caso da Índia, né, obviamente bastante populoso,
ela não parece ter fuga vacinal absolutamente, mas ela parece ter ainda um pouquinho mais de talento de transmissão. Então, e a terceira variante tem menos de 400 casos genotipados no mundo, então não dá para saber se veio para ficar, digamos assim. Mas, especificamente a sua pergunta, nos parece a seguinte, assim, a questão do surgimento na África não está claro, pelo menos não bate com as informações que eu tenho, o que não quer dizer que o senhor esteja errado, eu só também não estou o tempo inteiro atualizado sobre esse assunto. A gente percebe em países com melhor prevalência vacinal de que o impacto da chegada da Omicron no sistema hospitalar é menor, enquanto que tem muitos casos confirmados, inclusive a ponto de isso poder estar subestimado, porque muitas vezes os sintomas são leves e as pessoas não fazem a confirmação diagnóstica. Isso parece estar reproduzido aqui. E uma coisa que eu acho bastante interessante, alguém, eu não sei se a Letícia tinha falado nessa reunião, fez menção, que alguns países já estão reduzindo novamente os cuidados, digamos assim, né? No sentido de que a Omicron tem se mostrado chegando num crescimento muito rápido e em muitos países tendo um decréscimo muito rápido também, certo? Então a gente até, de certa maneira, já que o crescimento aqui foi rápido, espera, né? Torce para que ela possa ter esse decréscimo rápido aqui no nosso meio. Eu acho que eu não lhe respondi exatamente o que o senhor desejava, doutor Ponte, mas infelizmente, lamento, são o nível de informação que eu tenho assim sobre esse problema, né? Só queria acrescentar também que a África tem um sistema de saúde organizado, assim, e assim como eles responderam bem à onda da Delta, também responderam a essa onda com muitas intervenções não farmacológicas, né? Máscara, distanciamento, etc. Então, a África como continente é muito diferente, muito heterogênea, e a África do Sul parece ter essa resposta que é razoável, assim. Então, a gente tem que lembrar que essas medidas como máscara e distanciamento funcionam bastante bem, né? Eu não falei especificamente da África do Sul, é a África como um todo. Eu imaginar que a África tem sistema de saúde melhor do que o nosso, eu acho que é uma forçação de barra. Porque o meu ponto, e eu não quero afirmar nada, meu ponto é saber se na África é verdadeiro, que é onde tem menos vacina no mundo, onde essa Omicron iniciado no país A, B ou C, pouco importa, com a variante 1, 2, 3, etc., e ela está dominada, já foi gravíssima e tem um índice de mortalidade muito baixo. Essa questão de se usa ou não, se a África usa ou não, isso eu sei que usa. Outros medicamentos para outras finalidades, eu não tenho dúvida com relação a isso. As interpretações, se é decorrente do aprimoramento da África em termos de capacidade médica em relação ao Brasil, isso é uma interpretação. A interpretação pode ser rigorosamente utilização de medicamentos. Isso é importante porque nós estamos falando. Porque isso não está descartado que seja. Tem 1 zilhão de médicos, de cientistas que dizem que é. Tem outros tantos que não. Eu acho que ainda está em tempo de nós buscarmos a verdade. Só isso. Nada mais do que isso. Perfeito. Nosso continente Secretário César. é do tamanho da África, né? Então nós também podemos tentar aqui dentro do nosso país buscar alguma parte dessas informações. Fernando, eu tenho o Leandro pediu antes aqui. Por favor, Leandro. Levantou a mão aqui. Breve, Leandro, por gentileza. Leandro. Tudo bom? João Marcelo, eu não sei se tu consegue me responder. Ontem eu tentei. Parece que o Distrito Federal, assim, eu vi isso, tá? Mas eu não consegui confirmar, tá? Então, assim, é por isso que eu quero fazer uma pergunta pro João Marcelo, tá? E dar boa tarde a todos. João Marcelo, parece que o Distrito Federal ele está informando os óbitos da seguinte relação: com nenhuma dose, os óbitos de Covid, né? Com nenhuma dose, eu estou na rua, daí não sei se estão me escutando direito. Sim? Ouvindo bem, ouvindo bem. Com nenhuma dose aplicada, com uma dose aplicada, com 2 doses aplicadas e 3 doses aplicadas. Aonde eu vi essa informação, não tinha, no mês de fevereiro, não tinha nenhum óbito sem nenhuma dose aplicada. Essa informação tem no estado, tu que conhece tão bem
essa coisa, porque eu tentei procurar ontem no estado, no boletim do estado, para a gente ver sobre o Rio Grande do Sul, e eu não achei isso. Eu não sei se tem se já tem essa informação, se essa informação ela pode ser agregada, de repente só pela prefeitura, tá? Seria isso aí, a minha pergunta. Obrigado. Leandro, na última reunião, me parece, né, secretário César, eu participo de várias reuniões com o Ritter, então eu posso estar me enganando, mas eu acho que na última reunião ele trouxe até a análise última feita pela vigilância nossa, que periodicamente faz esse levantamento. Quais são, só para vocês entenderem bem rapidamente, assim, quais são os cuidados com isso, né? Ah, quando um paciente interna, seja ele adulto ou pediátrico, e é preenchido o sistema do Ministério, todo o Brasil é igual, então acho que o Distrito Federal não deve ser diferente. O CIVEP Gripe, né, Fernanda? No CIVEP, seria possível preencher o status vacinal do paciente, mas essa informação ela não parece ser muito confiável, porque se quem preencheu o CIVEP se prendeu em características da apresentação clínica e não colocou o status vacinal, essa informação pode estar perdida. Vejam que isso é um fator, um viés de confusão delicado, assim, né, da gente tratar. A outra forma de fazer isso, que eu acho que é mais, no longo prazo vai ser a forma definitiva, e já tem ela feita para trás em vários locais do Brasil, inclusive Porto Alegre, é cruzar o Cartão Nacional de Saúde, o dado de identificação do paciente internado, com o Sistema Nacional de Vacinação, com o CIPNI. E aí a gente consegue um dado apurado. Mas a gente acabou de sair de cerca de 5 semanas de apagão de acesso a essas bases do E Ministério. ainda há parcial apagão em algumas situações, né? Isso. A gente não está, não estão ainda confiáveis, né, essas bases atuais. Então me parece que logo em seguida a gente vai ter essa informação assim muito mais na ponta dos dedos. Mas de momento essa análise é feita por pedaços. O último pedaço que o Ritter apresentou, de novo, eu não me lembro mais se foi nessa reunião, na reunião do Conselho Municipal de Saúde, já era a análise preliminar. Talvez a Fernanda lembre os números de cabeça, mas não quero botar ela numa fria também. Mas já era assim um risco relativo de internar mais alto para quem não tinha vacinação. Aí é justamente essa questão de agregação, né? Se é 0 dose ou 1 dose, ou 2, ou reforço, bom, do ponto de vista prático, nos parece, até pelas informações internacionais, de que a melhor proteção se dá no reforço, né? No booster, né? Como o pessoal fala ali, da terceira dose. Mas aí eu acho que a Fernanda talvez possa apontar melhor, Leandro. Na verdade, a minha não é nem a questão se tomar uma dose, se não tomou nenhuma, né? É porque tendo esse parâmetro, a gente pode quantificar em porcentagem, né? E daqui a pouquinho pode sair da pandemia, daqui a pouquinho já se vacinou o necessário, né? Então já tem algum parâmetro efetivo que consiga, não que a gente vá conseguir resolver isso, mas a gente pode começar, sei lá, a divulgar isso e daqui a pouquinho seja Mas aí tá, Leandro. a decretar o fim da pandemia, entendeu? Então, Tá? Leandro, essa é uma questão que, não sei, o momento que tu entraste na apresentação, o João Marcelo mostrou ali, né, a questão da redução. Tu tem que olhar, quando a gente analisa esses números, tem que olhar como um todo, né? Não é uma questão isolada só que vai dar esse encaminhamento, né, para um momento de final vamos dizer, dessa situação que nós estamos vivendo aqui. Bom, mas, Fernando, não posso te esquecer. Tá, ok. Obrigado, César. Olha só, pessoal, a minha preocupação é o seguinte: periodicamente o estado do Rio Grande do Sul estava sempre entre os 3 primeiros estados em termos de cobertura vacinal. Agora ele está ali na 7ª, 8ª posição. O que não acontece com Porto Alegre. Mas a gente não pode esquecer que Porto Alegre é o centro, né, nervoso do estado do Rio Grande do Sul. Eu pergunto o seguinte: o Rio Grande do Sul está perdendo impulso para o processo da cobertura vacinal? E se sim, isso depois não pode também ser uma ameaça à própria estrutura de Porto Alegre? Fernanda, eu acho que aí tu tem mais propriedade. Eu só queria voltar na questão do Leandro ali, sobre o fim da pandemia. Eu acho que tem uma informação que é importante,
que só quem pode determinar que a gente está em pandemia ou que a gente saiu de uma pandemia é a Organização Mundial da Saúde, através da figura do seu diretor. Isso está previsto no protocolo, no Regulamento Sanitário Internacional, do qual o Brasil é signatário, né? Então, embora a gente queira muito, né, sair da pandemia, os países já estão relaxando as medidas, eu acho que sim, é uma coisa de se avaliar ponto a ponto, mas ainda a gente tem apenas cerca de 52% da população mundial, né, que em torno de 7 bilhões de pessoas com vacinação completa. Ainda falta vacinar muita gente, né? Então, por isso, eu trago até a questão dos cuidados ali que a doutora Lúcia falou, do uso de máscara, distanciamento. A gente ainda vai ter que observar um tempinho ainda isso, né, para além da vacinação, para a gente conseguir se proteger até para futuras variantes. Em relação à questão da eventual desaceleração da vacinação, eu também vou lembrar uma coisa que o secretário César falou, acho que, não sei se foi o César ou se foi o Marcelo, falou sobre o apagão de dados que a gente teve. O que acontece, né? Todos os municípios, de uma maneira geral, seguiram vacinando nessas 5 semanas, né? Mais de um mês que a gente ficou aí sem sistema, e registrando tudo manualmente, né? Então, isso é um processo também de ir atualizando os sistemas, né? Colocando todos esses dados para dentro, né? A gente ainda está fazendo um pouco disso, estamos bem avançados. E essa instabilidade dificulta, às vezes, tem dias que a gente está vacinando na unidade básica, a gente tem que ir para o papel, fazer os registros em papel, porque o sistema está instável, a gente não consegue fazer os registros. Então, para a gente conseguir liberar o usuário, fazer a vacinação, né, a gente faz o registro em papel e isso atrasa um pouco. Então, até porque o país todo está usando o mesmo sistema, né? Então, isso acarreta em instabilidades e a gente pode estar ficando para trás, né? Paralelamente a isso, a gente também tem observado que algumas pessoas estão atrasando a terceira dose, né? Então, até esses levantamentos que a gente tem feito, olhando os pacientes que estão internados, agora que a gente começou a fazer, depois que a variante Ômicron entrou, a gente começou a olhar os internados, quais estavam com o status vacinal completo e quais não estavam, e a gente percebe muitos pacientes internados que acabaram se contaminando e não estavam com o status vacinal completo, não tinham feito o reforço, né? Então, as pessoas acham que, e a gente escuta muito isso do usuário, não, 2 tá bom, não precisa 3, dá muita vacina, né? Tem essa conversa rolando, que é um pouco de desinformação, dessa informação que a gente sofre, né? As pessoas acham que tem vacina demais, né? Quando você vê que para polio, por exemplo, a gente dá 5 doses de vacina para as crianças ao longo da vida, né? Então, tem vacinas que são várias doses mesmo, da próprio tétano, né? A gente toma 3 doses, depois uma dose a cada 10 anos para atualizar. Então, não é muita vacina, né? É o necessário para que a gente possa ter segurança, mas ainda a gente sofre com todas essa desinformação e esse atravessamento de informações. Fernanda, se me permitem, colegas, eu acho que nós como força da sociedade, estamos muito tímidos em relação a uma campanha para a dose de reforço, né? Nós estamos vendo como ela é importante agora no combate a variante aí que, graças a Deus, está estabilizando. Mas é importante essa terceira dose. Eu acho que nós temos que nos mobilizarmos para isso. Parece que a gente está dando a vacina por obrigação e não porque ela é necessária, efetivamente. Eu queria deixar esse registro, tá? Obrigado, Fernando. Bom, pessoal, nós estamos 14h57, mais algum questionamento, algum esclarecimento que vocês julgam necessário hoje, né, diante da apresentação aí do João Marcelo e dos esclarecimentos da Fernanda? Ô, secretário César. Oi, Juarez. Tudo bem, meu querido? Bem, boa tarde para todos. Parabéns até pela condução, né? Como sempre, o trabalho de vocês é brilhante, né? Cada vez que se reúne, todo mundo elogia e é mais do que a obrigação da gente. Eu queria saber, na verdade, assim, eu estou em outros grupos de amigos, de entidades também que a gente discute, e eu cheguei à conclusão que a discussão maior que está se tendo em cima de vacina, que é o conceito de vacina. Que para algumas pessoas, vacina tem um conceito que vacinou não precisa mais fazer. Né? Quando a gente faz vacina da gripe, sabe que pode pegar a gripe mesmo estando vacinado. Então, em cima desse conceito, que eu passo a chamar, pode não chamar de vacina, chama de uma precaução, uma medicação preventiva, chamar do que quiser, eu acho que as pessoas vão aceitar mais do que vacina. Mas a minha questão é o seguinte, a Omicron,
e durante todas as pessoas que eu conheço, tem atacado mais a questão de vias aéreas superiores. A minha pergunta para o pessoal é assim, quem não está vacinado, a Omicron tem atacado as vias aéreas inferiores? Ou ela também fica só nas vias aéreas superiores? Vamos excluir o caso de quem tem comorbidade, que esses casos a gente sabe que daí, mesmo com vacina, o risco ainda é bastante alto. Claro, sem a vacina, muito mais, né? Mas a questão do ataque desse vírus Omicron, que também me parece que a gente está indo numa fase derradeira, mas eu sou leigo no assunto, né? Parece que a gente está indo nessa fase, está cada vez mais lento o ataque desse vírus. Eu acho que a gente está mesmo partindo para o final dessa pandemia. Mas é só essa questão do ataque do Omicron para vacinado e não vacinado com relação a vias aéreas superiores e inferiores. Obrigado pela participação. Excelente pergunta, Juarez. Se o secretário César me deixar, eu já assumo a frente. Não, está com a palavra. Aqui, os técnicos médicos aqui são vocês. Eu sou um advogado. Para dizer que não posso responder especificamente. Agora o advogado fui eu, né, secretário César? Não, mas o que acontece, assim? A gente está fazendo... E isso teve uma redução de capacidade, mas as amostras estão sendo guardadas. Então, de novo, é uma coisa que a gente vai poder olhar para o passado. Mas as amostras processadas de genotipagem das cepas de Covid confirmadas, que a gente está fazendo nesse momento aqui no nosso meio, em Porto Alegre. Então, eu olhei isso hoje, antes de começar a reunião, caso alguém perguntasse, com 87,5% de Omicron, certo? Então, assim, 87,5% dos casos que foram genotipados foram Omicron. É a variante que está predominante no nosso meio. Então, quando a gente olha que tem mais gente internada em UTI e aumentou, mais gente internada em hospitais, a gente vai poder resolver isso de certeza aumentando esse número de amostras para trás. Mas até o momento, esse aumento foi por causa da Omicron. Mas aí pode ter o seguinte artefato, né? Se eu tenho sintomas mais leves, porque eu estou vacinado, tenho a dose de reforço, já estava com o meu sistema imunológico sensibilizado, preparado para receber aquela carga viral que veio de fora, eu posso ter uma manifestação, entre aspas, mais leve, como sintomas de garganta, de via aérea superior, e não ter a manifestação inflamatória, a manifestação grave, que é a manifestação inflamatória pulmonar, que leva à necessidade de oxigênio suplementar ou até ventilação mecânica e UTI. Então é difícil separar se a variante é mais leve, se a população está mais vacinada, se a manifestação é mais de via aérea superior. O fato é de que a gente está tendo um aumento de hospitalizações predominantemente por Omicron mesmo. Tá. Obrigado. Tá bom, pessoal, eu vou, né, passamos aqui 3 horas, vou encerrar hoje e deixar um registro para uma polêmica futura, né, já que o Dr. Ponte falou no tratamento precoce, e eu acho que o melhor tratamento precoce que nós temos hoje, consolidado, ainda é, eu não desrespeito e mas ainda é a vacina, né, então, acho que é o melhor tratamento precoce para qualquer uma dessas doenças aí, ainda seja a vacina. Bom, eu vou agradecer profundamente a colaboração de todos, tá? Vamos fazer um esforço para que semana que vem, tá, estejamos aqui compartilhando e eu acho que foi o Bruno que fez uma sugestão, a questão da imprensa, né? Vamos avaliar aqui e talvez ver se a gente consegue encaixar, né? Fazer uma rodada dessa aqui, até para deixar alguns esclarecimentos e algumas orientações, né, dentro do possível para a nossa imprensa aí e colaborar. Se ela vai poder colaborar mais com a sociedade e com todos nós aqui. Muito obrigado, hein? Fraterno abraço para todos. Fraterno abraço. Até a próxima, com as informações que eu